E ele, então, vendo a necessidade e descobrindo, a notícia chegou até Jacó que no Egito havia mantimento. Então ele pega seus filhos e envia os seus filhos até o Egito, com o propósito de comprar mantimentos, comprar alimentos e voltar para casa. Só que o texto que nós lemos aqui foi quando então os seus irmãos José se deparam com José. O texto no versículo 8, José, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Por quê? Porque aqui nós vimos que José já é governador do Egito. José já foi exaltado pelo Senhor na terra do Egito. Aqui José já teve os seus 2 filhos, que nós vimos, Manassés e também Efraim. Então Deus tem prosperado, abençoado a vida de José. Se nós voltarmos um pouquinho, voltarmos lá no capítulo de número 37, nós vimos, a história nos dá o início, que os seus irmãos o venderam para o Egito. Quando nós olhamos para a história, para a vida de José, tudo começa com a túnica e um tratamento diferenciado que Jacó tinha com José. O tratamento diferenciado de Jacó, dando uma túnica diferenciada para José, e tudo isso. E, além do mais, começa a esquentar aquele conflito ali, aquela inveja dos irmãos de José. Por quê? José chega para os seus irmãos e fala a respeito de um sonho. Sonho. Só foi contar o sonho. E aí, quando ele fala que os feixes se prostram e os deles se prostram, ele fica em pé. Depois o outro sonho, do sol e da lua, das estrelas, e ele... Aquilo trouxe um mais incômodo para os irmãos. Eu vou dizer para você nessa noite, por mais que você conte, fale os seus sonhos, seus projetos, ele incomoda. Ele incomoda seu sonho. Os seus sonhos incomodam. Seus projetos incomodam. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você precisa entender que os seus sonhos não é você quem gera, é Deus quem te dá. É Deus quem gera isso em nós. E por mais que os teus sonhos sejam grandes, por mais que os teus sonhos, você tenha um sonho, um projeto, seja grande, sempre vai haver aqueles que vão olhar para você e vai duvidar. Não vai acreditar. Por mais que você conte, por mais que você fale, por isso que tem momentos na vida que é melhor ficarmos calados. É você ficar quieto. Só que tem hora que a gente não consegue, né? Na hora que a vontade, a gente fica tão empolgado, né? Você acorda, Deus revela, Deus te mostra, Deus fala com você, aí você fica tão empolgado que você encontra o primeiro na frente, aí você corre, conta, fala, aí você fala para aquele que... Você vai comprar um caminhão, você acha que você tem condições para isso? Você acha que você pode? Mas você precisa entender que quem é que está dando sonho é quem tem condições para realizar os teus sonhos. Aí é a diferença. Porque se o sonho partisse de mim, eu sei dos meus limites, das minhas limitações. Mas como vem do alto, como vem daquele que é santo, que é dono do ouro e da prata, como vem daquele que é poderoso, a história é completamente diferente. E quando José, ele sonha e conta para os seus irmãos, o que diz a palavra? José, ele conta e fala. Jacó, ele repreende. Mas o texto nos fala no capítulo 37, versículo 11. Porém, os seus irmãos invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Vai ter aqueles que vão invejar, mas vai ter aqueles que vai guardar no coração deles. Vamos entrando, vamos lá. José, então, o que acontece? Você sabe muito bem. Foi vendido. Aí vem o processo. Porque é muito fácil sonhar, mas agora viver o processo do sonho, viver o processo do sonho, viver aquele processo, aqui o processo de José. Primeiro, vem inveja. Segundo, vendido, vai viver agora como escravo, foi levado para uma terra que ele não sabia, chega no lugar, e quando ele chega em primeiro lugar na casa de Potifar,
está ali na casa de Potifar, está vivendo ali. Aparentemente está tudo bem, porque Deus começa a abençoar José ali na casa de Potifar, e ele confia nele, confia em tudo, ele está vivendo ali o bom e do melhor, né? É o que cuidava da casa dele. Aparentemente está bom. Só que, o que diz o texto? Que a mulher de Potifar começa a olhar para José. Começa o quê? Mexer com José. E o texto nos fala que ela intenta contra ele. E ao intentar contra ele, ele recusa. Aí nós aprendemos algo. Por que poderia estar tudo bem com José na casa de Potifar? Até então, quando a mulher arma contra ele. Aí o que eu aprendo nesse texto? Meu irmão, quando Deus te dá um sonho, não aceite qualquer coisa para a tua vida. Ei, camassúpia. Não aceita qualquer coisa para a tua vida. Porque você tem um objetivo. Você tem um plano. E muitas vezes o inimigo, quando ele sabe da proporção daquilo que Deus tem para a tua vida, ele sempre vai propor uma coisa inferior para você. Por mais que você esteja aparentemente bem na casa de Potifar, não é isso que Deus tem preparado para a tua vida. E o texto é ela, então, olhando para ele, ela intenta contra ele. Fez proposta, deita comigo. Mas José, ele entende uma coisa. Quando algo de Deus está no nosso coração, nada que está fora nos atrai, meu irmão. Nada. Isso é diferente. Se você olha José, coloca José e coloca Sansão na balança, você vai entender. Sansão, tudo que era fora atraía ele. José, o que era fora, ele corria. Por quê? Porque ele sabia o que estava dentro do coração dele. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus plantou no seu coração, por mais que o mundo tente arrancar ou tirar, preserva aí. Deus vai te honrar. Aleluia! E o texto no versículo 8, capítulo 39, nos diz: porém ele recusou. Aí nessas horas você tem que ser crente. O caso de José aqui, né, nos leva a abrir uma parênteses, um leque aqui, daquilo que nós temos que recusar todos os dias que vem contra nós. Para tentar nos tirar daquilo que Deus está planejando para nós. Não quero. Não, eu sei do que Deus tem para a minha vida. Eu sei do que o Senhor está preparando para mim. Não, mas olha só, é bom aqui. Olha essa porta, olha isso. Não, eu sei daquilo que o Senhor está preparando para mim. Pronto. Eu aprendi na minha vida. Eu aprendi daquilo que tudo que Deus tem preparado para mim. Tem coisas que eu sei que não adianta eu querer orar, que não vai acontecer. Teve um dia que eu fui tentar aprender a tocar violão. O menino foi lá na minha casa, lá em Abaeté. E aí ele ficou 15 dias comigo. Eu não peguei uma letra, não peguei nada. Eu falei, vamos parar. Eu falei, não, Renato, vamos insistir. Eu falei, não dá. Deus não tem isso para a minha vida. Mais um pouquinho, não, meu Deus, já está doendo, não dá certo. Não, mas vamos, não dá. E pronto. Aí eu vou ficar triste, porque tem coisas que Deus vai ter para mim que eu sei que eu vou viver. Agora tem coisas que não adianta, eu não vou viver, não é aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que aceitar. E esses dias eu chego em casa, a Sara me liga, eu estava viajando, a Sara me liga, bem, olha que bênção, o que foi? Comprei um violão. Aí eu falei, eu vou tocar. Eu falei, amém, glória a Deus, eu sei que eu não vou. Eu não vou nem tentar. O Lucas está até mexendo com ele lá. Né? Amém, tomara que passe para o Lucas, né, para a Rebeca e tudo. Mas para mim, não adianta. Você tem que ter algo. Seu objetivo, seus planos. Seu sonho. Primeira coisa, guarda no seu coração. Foi Deus quem te deu. Agora, se Ele te deu, fica tranquilo. Por mais que você esteja passando por um processo, é Ele quem leva você a viver e ter Ele realizados.
E Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai fazer o impossível se tornar possível, mas você vai viver todos para a glória do nome dEle. Entrando no texto, vamos lá. Aí que acontece? Veio as consequências de ele recusar. Porque ele recusa, ele não aceita, ele foge. Aí se inventa uma mentira. A mulher fez um teatro, chamou o marido, olha aqui, olha o que o hebreu fez comigo, olha o que aconteceu. Veio as consequências. José vai parar na prisão. Você sabe muito bem, chega na prisão, vai para o cárcere. Aí você diz assim, mas Reinaldo, cada dia que passa, eu sonhei lá, contei, cada dia que passa fica pior. O homem só está descendo. Não é? Foi jogado numa cisterna, agora foi vendido, foi jogado na cisterna, vendido como escravo, agora está na casa de Potifar, chega lá, levanta uma mentira, uma calúnia contra ele, e agora ele vai para a prisão. Pronto, acabou a vida de José. Quem que na prisão, para quem é estrangeiro, para quem ninguém conhece, como que alguém vai ser levantado numa situação como essa? Como que alguém vai ser levantado de uma forma como essa? Aí eu digo para você, vamos lá, José na prisão, é a outra parte. Só que o texto nos menciona que, mesmo ele na prisão, a Bíblia nos fala, Deus estava com ele. Mesmo na prisão, mesmo na situação em que ele estava, Deus não abandona José. Aí eu digo para você, Deus não vai te abandonar, meu irmão. Deus não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Mas, Reinaldo, me diz uma coisa. Você está falando de José, mas hoje é culto de missão. O que você tem a dizer com isso? Segura um pouquinho, que daqui a pouco eu te falo o propósito. Ele na prisão. Deus começa a abençoar José na prisão. Capítulo 40. Estando ele na prisão, o carcereiro olhando para a prisão, olhou José e passou a entregar na mão dele a responsabilidade de tudo. Cuida de tudo. Olhando para a história, para o texto, José é aquela pessoa, que nós podemos imaginar, José é aquela pessoa, ele é agradável. Aonde ele chega, aonde ele vai, todos gostavam dele. Isso é interessante, porque na prisão, ali, o carcereiro, para confiar, quer dizer, ele era uma pessoa bem. E aí a Bíblia nos fala que, então, chegou na prisão o padeiro e o copeiro. E certo dia, estavam eles incomodados. Aí veio José pela manhã, capítulo 40, versículo 6. Então veio José pela manhã e olhou para eles, e eles que estavam turbados. Por isso que eu falo, José era aquela pessoa, mesmo passando pela prova, ele se incomodava com a situação do outro. Ele poderia dizer, estou aqui na prisão, deixa para lá, né? Que eu estou passando, está tudo igual, está no mesmo bar. Mas não. José, olhando para eles, viu que eles estavam turbados, perguntou. Né? Então perguntou os eunucos de Faraó, que estavam no cárcere. Por que estão tristes os vossos semblantes? Mas peraí, ô José, eu estou na prisão, estou numa situação como essa. Aí o texto nos fala que eles, tendo sonhado um sonho, não havia ninguém que interpretastes. Então o texto nos diz assim, José é bem claro, não é de Deus a nossa a interpretação? Contai-me o sonho. Deixa eu te explicar algo nesta noite. Quando Deus começa a te levantar, é nos momentos onde você pensa que tudo acabou para você. Quando Deus começa a te levantar, é quando você pensa que é o fim para a tua vida. Porque para José, na prisão, aparentemente não tinha esperança para ele, acabou. Mas é ali que Deus começa a trabalhar no anonimato na vida de José. Porque José não estava entendendo. Era Deus trabalhando na vida dele. E surgiu a oportunidade, porque é na prisão que Deus começa a despontar os talentos de José. Eu quero dizer para você, quando você pensa que tudo acabou, que é na prova, é na luta, que você olha para o lado, tudo acabou, pode esperar. É aí que Deus começa a te erguer, a te levantar, a te despontar e mostrar que Ele tem algo especial na tua vida. E aqui na prisão,
José então começa a ser usado por Deus, começa a se destacar por Deus. E aí o texto nos menciona que José, aí vem o copeiro, contou para José o sonho, José interpreta, vendo o padeiro também, conta o sonho e interpreta, e aí o que acontece? Se cumpre. Se cumpriu. Só que José diz assim ao copeiro: ei, lembra-se de mim, não esqueça de mim, quando você estiver lá. E o texto, versículo 23 diz: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Aí eu digo para você nessa noite, por que o copeiro esqueceu? Porque tem um momento certo de Deus nos levantar. Tem um momento oportuno que Deus vai te erguer. Aí eu ouço esse texto um dia ministrando, até inclusive ministrei na rádio esse texto um tempo atrás, muito tempo atrás eu ministrei esse texto. Porque se José fosse levantado pelo copeiro, ele seria um copeiro e não um governador. Então você precisa entender que quem vai te levantar vai te colocar na posição de destaque que Deus tem para a tua vida. Então Deus não te chamou para ser copeiro, Deus te chamou para ser governador, José. Então fica tranquilo, quem tem condições para te abençoar, que Deus vai usar para te levantar. Por isso que Deus não deixa qualquer um chegar na frente. Aleluia. Por isso que Deus não deixa qualquer um, você pensa, agora vai fulano me ajudar, vai ciclano fazer isso, vai ciclano fazer assim. Não, meu irmão, não é assim que Deus trabalha. Se Deus não estiver 100% na frente de tudo das nossas vidas, e esquece aquele que vem com meio termo, eu posso, mas no final ele não consegue, porque é Deus que tem o poder para te tirar daí, para te abençoar e realizar tudo aquilo que está no seu coração. Aleluia. Por isso que o copeiro esqueceu dele. E passou-se o fim de 2 anos. Faraó sonha, tem um sonho. E aí, todos ficam incomodados. Ninguém consegue interpretar. Então o copeiro, o que ele fez? Lembrou. Mas peraí, lembra? Lá na prisão tem um fulano. Aí eu digo para você nessa noite. Muitos pensam assim, né? Mas José é a solução? Sim, quando Deus está na frente, é Ele que tem a palavra. Aí você precisa entender, meu irmão. Oh, glória. Tudo isso é quando Deus está no controle dos nossos sonhos. Tudo isso quando Deus está no controle do projeto de tudo nas nossas vidas. E aí então fizeram o quê? Mandai, capítulo 41, versículo 14. Vai lá. Mandai buscá-lo, chamai. Olha o texto, versículo 14. Então enviou o faraó e chamou José. E fizeram sair logo da cova. Barbeou, mudou as suas vestes e veio a faraó. Está lendo o texto? Olha aí comigo aí, ó. Versículo 14, eu vou ler de novo. Então enviou o faraó, chamou José e fizeram sair logo da cova. E veio e barbeou e mudou as suas vestes e veio a faraó. Deixa eu te explicar uma coisa. A mudança sempre chega nas nossas vidas no momento em que nós menos esperamos. José não esperava nada. Mas de repente chega lá no cárcere alguém dizendo, José, o quê? Você não está sabendo, mas Faraó está te chamando. Para quem estava esquecido, para quem estava lá no cárcere, era o fim. Mas aí vem a notícia dizendo o quê? Que Faraó está chamando. E o texto nos diz, prepara aí, José.
Ei, meu irmão, deixa eu te falar nesta noite. Esteja preparado, viu? Porque a surpresa de Deus vai bater lá na tua porta. A surpresa de Deus vai bater lá. Você precisa entender que Deus, Ele sempre nos surpreende com os seus atos, com a sua fidelidade, com a tua misericórdia. E José foi surpreendido na cova, no cárcere. José, se arruma aí. Oh, glórias! Oh, aleluia! Se prepara aí, José. Oh, e ele está indo falar, não é com qualquer um não, meu irmão. Vai lá. Chegou diante de Faraó. Depois de ninguém ter condições. José então começa a ouvir e interpretar. E além de interpretar, o que acontece? Aconselhar a Faraó. Isso é ousadia. E só quem tem o Espírito de Deus é ousado. E a Bíblia nos fala que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. Ousadia. Deus não quer que você fique parado. Deus coloca a oportunidade diante de nós. Deus nos dá a oportunidade, ela está diante de você. Só que às vezes falta o quê? Um pouco de ousadia, a ação do Espírito Santo. E aqui o texto nos fala que eles o reconhecem isso. Lá no versículo 38 do capítulo 41, disse a Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Meu irmão, deixa eu te dizer nessa noite, deixa Deus ser o destaque da sua vida, por onde você anda, por onde você vai, deixa Deus ser o destaque. Ei, o Espírito Santo ser o destaque lá no seu trabalho, aonde você for, por onde você anda, é Ele que é o seu destaque. Se você permitir isso, Deus vai te honrar, Ele vai te abençoar. Aleluia! Quando o Faraó olha e fala para os seus servos: olha, nós acharemos um varão como esses. Além de interpretar os sonhos, José trouxe a solução, José trouxe a saída, trouxe tudo para eles. O que é isso, meu irmão? Uma oportunidade, ela é única. E às vezes você deixa a oportunidade passar, porque você fica com vergonha, acanhado. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que Deus vai fazer, meu irmão? Tira esse será da tua vida. Oh, aleluia! Vamos entrando, vamos lá, para nós chegarmos aonde o Espírito Santo está preparando para nós. O que acontece? Aí Faraó: então, meu filho, é o seguinte: abaixo de mim está tudo nas tuas mãos. Aí eu digo para você: Deus honra ou não honra? Aí eu olho para aquele texto da palavra do Senhor: a cada dia de vergonha vos tereis. Como que é? A cada dia de vergonha vos tereis. Deus honra. E como honra? Faraó tira o anel do dedo, põe nas mãos de José, fez vestir veste de linhos finos, pôs um colar de ouro no seu pescoço, fez subir no segundo carro que tinha. Vai lá, meu filho. Vai ser o destaque. E o texto nos menciona que José, então, Deus começa a abençoar. Só que Deus começa a trabalhar na vida de José. Porque Deus prosperou José no Egito. Deus honrou José no Egito. Só que tem algumas pendências para trás. Agora, você acha que José não sonhava com o seu pai? Você acha que José não via esperança de encontrar seus irmãos? E uma das coisas que nos prende de nós vivermos o melhor de Deus é que o passado nos amarra. A gente fica preso no passado, amarrado às frustrações, angústia, amargura, mal, fez mal para mim, me humilhou, fez isso. E uma das coisas que nós olhamos no texto é, quando quando José teve o seu primeiro filho, o seu primogênito Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o mal, de todo o trabalho, de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Sabe o que é isso? Esquecimento.
nós temos que esquecer. Claro que esquecer, Reinaldo, mas esquecer é difícil. Sim, é difícil, não é fácil. Mas uma cicatriz, por mais que você tenha ela tem que parar de doer. É cura. É cura. E o esquecimento, quando você está disposto a esquecer, isso vai trazer cura para o seu interior. José estava curado quando ele encontrou com seus irmãos. Porque se José tivesse um coração vingador, ele teria feito outras coisas para os seus irmãos. E o texto nos menciona que depois que ele tem Manassés, ele tem Efraim. Que é o quê? Fruto. Porque Deus me fez crescer numa terra da minha aflição. Isso é crescimento. Quer dizer, Deus te abençoando. As bênçãos que Deus vai trazer para a tua vida, vai apagar, destruir todas as suas frustrações que você teve até hoje. Talvez até aqui você está frustrado, você está preso, você está amarrado, mas eu quero profetizar na tua vida, Manassés vai chegar aí para te ajudar a esquecer dessa dor, e Efraim vai chegar para fazer você crescer na presença de Deus. Deus diz para você, é para você crescer e multiplicar, dar fruto, e não ficar parado. Aleluia! Oh, glórias! Por isso que o Senhor nos fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia! Mas Reinaldo, aqui no Egito, nessa prova, nessa luta, é possível viver coisas novas de Deus? Sim, meu irmão, é possível você viver coisas novas de Deus, é possível você viver as maravilhas do Senhor, quando Ele está no controle, quando Ele está na frente, quando Ele está diante de tudo na tua vida. O texto nos menciona então, que além de chegar Efraim, chegar agora Manassés, agora chega quem? Os irmãos de José. E o texto é bem claro, onde nós lemos que os irmãos de José não os conheceram. Não conheceram. Mas quando ele foi traído, foi lançado na cisterna, lá atrás, cadê aqui? Olha que interessante. Lá no capítulo 37, versículo 18. E viram ele de longe. Antes que chegassem a ele, começaram a conspirar. Lá atrás, todos te conheciam. Sabia, chegou Judá lá, ó. Lá vem lá o tal sonhador. Lá vem lá o fulano. Lá vem ele. Antes eles conheciam. Agora, eles olhando para ele, viu ele, não conheceram. O que é isso? Quando Deus abençoa, Deus transforma. E a transformação de Deus muda. Muda por completo. Transforma por completo. Porque aí quando olha para você, diz, realmente fulano mudou. Ele não é mais o mesmo. Como mudou, como fala, como mudou. E aí o texto nos menciona que José se lembrou dos sonhos. José se lembra dos sonhos. E aí vamos entrar aqui, vamos rapidinho. O que acontece na palavra? José começa a investigar os seus irmãos. E o texto nos menciona que ele investigando, eles começam a falar no versículo 13. Disseram, os teus servos, somos 12 irmãos, filho de um varão da terra de Canaã, eis que o mais novo está com o nosso pai. Quer dizer, José acaba de ouvir algo extraordinário. Seu pai está vivo. Aleluia. Seu pai está vivo. E segundo, ele também escuta. Meu mais novo está com
o pai, quer dizer, eu tenho um irmão de sangue. Deus começa a trabalhar na vida de José. Ali Deus começa a restaurar o interior de José. E o texto nos menciona, mais um, não existe mais. Aí eu digo para você nessa noite, fica tranquilo, para alguns você não existe mais, para alguns você não existe mais, mas para Deus é projeto que Ele está levantando na terra, e para Jacó você está no coração dEle, oh aleluia! Para alguns você não existe mais, até se encontrar com você, até ver aonde Deus te colocou, ver como Deus é fiel na tua história, na sua vida. Para alguns você, não existe mais, até o quê? Presta atenção, aleluia, quando Deus está no controle de tudo. E aí, o que diz a palavra? José, ouvindo tudo isso, ainda começa a acusar. Mas eu digo, está disposto a passar pelo processo? Porque Deus tem um propósito em tudo isso, meu irmão. Porque quando Deus começa a revelar, José começa a revelar para os seus irmãos, lá no capítulo 45, então, José não aguentando mais, ele vira, olha para os seus irmãos, no versículo 45, versículo 3, e disse José aos seus irmãos, eu sou José. E a resposta foi, vive ainda meu pai? Os meus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados diante da face dele. Entrando no texto, vamos lá. Disse José aos seus irmãos, peço, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para a terra do Egito. Aí, olha como é alguém ter o coração curado, irmãos. Quando alguém está com o coração curado diante de Deus. Olha o que disse José, agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque hoje houve 2 anos de fome em meio à terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura e nem cega. Mas pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar as vossas vidas, e guardai-vos, foi por um grande livramento. Eu digo para você nesta noite, você está chorando aí que a prova está dura. Você está desanimado porque está difícil. Você está desanimado porque está passando por tantas situações adversas. Deus tem um plano nisso aí. Deus vai salvar alguém através dessa prova que você está passando. Deus vai levantar alguém nesse processo que você está vivendo. Deus vai usar você para salvar, para libertar, para usar alguém. Você pode escrever aí, meu irmão, a tua história, o que você está passando, o que você está vivendo hoje. Você pode ter certeza, amanhã Deus vai colocar pessoas que estão passando pelo que você passou, que estão vivendo o que você viveu, e aí você vai ter vida para contar, você vai ter experiências para falar, você vai ter oportunidade para dizer, olha, eu também passei por isso, mas meu Deus me curou, meu Deus me libertou, e hoje eu estou aqui para testificar daquilo que Deus fez na minha vida. Aleluia! Chega para alguém que teve câncer, e conversa com essa pessoa, e chega alguém que está com câncer perto dela, a resposta que ela vai te dar é completamente diferente daquele que nunca teve essa doença. Chega para alguém que ficou desempregado, ficou tanto tempo na fila de desemprego. Chega para alguém e conversa, eu estou passando por isso, olha, vem cá, vou te contar a experiência. Eu tive assim. Em tantas áreas das nossas vidas. Aí você vai contar para a pessoa, fala, olha, eu passei por isso. Deus fez isso na minha vida, foi assim, e isso assim que aconteceu.
O que você vive hoje é experiência para você contar amanhã. E aqui José chega para os seus irmãos e fala: olha, vocês não precisam ficar tristes por ter vendido para cá, por ter feito tudo isso. Agora só me fala uma coisa: papai está vivo. Aleluia! Porque agora eles têm que desfazer da mentira. Eles têm que chegar para o pai e falar a verdade. Porque uma hora, meu irmão, todos aqueles que inventaram calúnia a teu respeito, que inventaram mentira a teu respeito, uma hora eles vão ter que falar a verdade. Deus é justo naquilo que Ele faz, o que Ele é. Aleluias! Agora vem cá os seus irmãos, vão ter que chegar diante de Jacó, falar para Jacó, ô pai, o que, né? Tenho que te contar uma coisa, o que é? Sabe lá, pai, voltar na história. Ei, candavá, suriande, quebia. Por isso que eu falo, irmãos, nós temos que aprender a viver e aprender a entender que a balança pesa. Uma hora, por mais que você não queira, você vai ter que voltar para corrigir, você vai ter que voltar para acertar, você vai ter que voltar para falar a verdade. Por mais que você tente manter a mentira, uma hora a verdade vai chegar e você vai ter que chegar diante dele e falar: olha, realmente, pai, ó, sabe lá, agora Judá, pai, sabe José? O que tem José, meu filho? Já está morto. José está morto? Não, pai. Não, pai. Aleluia. Oriande comandai. Não sei quanto tempo, olha como Jacó sofreu com isso, mas o texto nos menciona que quando Jacó, ele escuta a respeito de José, que José estava vivo, lá no versículo 26 do capítulo 45, então lhes anunciaram dizendo: José ainda vive. Oh, glória! Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. José é sonho. E eu quero dizer para você, por mais que Judá falou para você que os seus sonhos morreram, Deus fala para você: filha, não morreu, estão de pé. Porque sou eu que mantenho os seus sonhos de pé. Sou eu que mantenho tudo na tua vida de pé. Levante a tua mão, começa a crer. Deus vai te levantar. Aleluia! Glória a Deus! E o texto nos fala, versículo 26, e o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Sabe o que é isso? Porque quem guarda as coisas de Deus no coração, Deus não abandona. Lá no início, Jacó, quando ouviu a respeito do sonho dos seus filhos, ele guardou no coração dele. Rabande cavassúpria, xerebia candaraba somenai. Jacó teve que viver com isso durante um período de quase 20 anos. Foi longo, mas a verdade chegou. A verdade chegou. Deixa eu te falar nessa noite, a mentira que chegou a respeito dos seus filhos, a mentira que chegou a respeito do seu casamento, a mentira que chegou a respeito do seu ministério, da tua história, da tua vida, isso tudo vai cair por terra quando Deus começar a levantar eles, quando Deus começar a trabalhar na vida deles. Ei, a verdade vai chegar, que é Deus que está no controle. Deus fala para você nesta noite: minha filha, abra teu coração, tira essa mentira do teu coração e creia na minha palavra, creia naquilo que eu falo contigo, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz o Senhor. Aleluia! E quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um propósito em tudo, Deus levanta, Deus faz. Por quê? Porque Ele está na frente. Ele está no controle. E nessa noite, foi para salvar a casa dele que ele passou por todo esse processo. E Deus fala para você: quem mandou você desistir de orar por essa pessoa? Quem mandou você parar? Quem mandou?
Isso tudo é para salvar. É em prol da salvação dele. É para libertar ele. É para restaurar ele. Somandé Fiocó mandava a súplia. Você orar para quem está bem é bom demais. Mas você orar para quem está enfermo, você orar para quem está bêbado, você orar para quem está na prisão, você orar para quem está envolvido nas drogas, você orar e olhar para a pessoa que está na situação complicada, dura, aí, meu irmão, isso é fé, isso é crer no milagre, é crer que Deus é um Deus que ouve as nossas orações. É ser igual o centurião. Ele pediu a Jesus: Jesus, olha, meu servo está assim, 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 desse jeito. Vou lá. Não, 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 Jesus. Espera aí. Eu preciso de uma palavra só. Pronto. E Deus fala para você nessa noite. É uma palavra que vai mudar a vida dele. Ah, Renan, mas por que ele não mudou ainda? É porque a palavra não chegou. Mas começa a trabalhar para que essa palavra venha, e essa palavra vai vir, e Deus vai salvar, vai libertar, vai restaurar, e vai fazer coisas lindas na vida dele. E vai ser mais crente que você ainda, viu? Convido você a se colocar de pé.